Estão vendo a apresentação aí? Sim, professor. Então, boa noite a todos aí, quem entrou depois. Vamos estar iniciando aí a nossa disciplina de projeto de estrutura, né? Primeiro eu vou falar como é que a gente vai desenvolver essa disciplina, né? Qual o conteúdo, como que a gente vai estar avaliando. E aí eu já vou estar desenvolvendo aqui algumas coisas aqui com relação ao projeto e a própria disciplina em si. O programa, a gente vai iniciar aí com uma parte teórica, né? Conhecer um pouco aí sobre a madeira, né? Bem básico mesmo, né? A gente precisa estar aprofundando a parte biológica dela, né? Porque a gente precisa conhecer ela como um material de estrutura, né? E que aí a gente vai falar aí no primeiro capítulo, né? Do assunto. Depois falar sobre o dimensionamento, né, com relação à tração, compressão, cisalhamento, flexão. Em cima do projeto mesmo, a gente fala sobre esses assuntos. E depois a parte de ligações, né, por entalhes e parafusos. Né? No caso, a gente vai utilizar no nosso projeto parafusos. Né? E a gente dá uma passada, né, até mesmo na norma, com relação a esses outros tipos aí, né? Prego, cavilha e conectores. A bibliografia que a gente vai utilizar aí é a norma principal aí, né? Que é a de projeto de estrutura, essa 7190 de 97. Ela é o principal aí da nossa disciplina. Com relação aos livros, se vocês não conseguirem esses livros aqui, eu posso estar mandando. Né? Tem um desses daqui, eu acho que não sei se é Setúbal aqui, que ele é muito grande, não dá para mandar pelo WhatsApp, não. Depois eu vejo isso aqui. Esse aqui é mais para a parte introdutória, que a gente não vai nem estar aprofundando muito, com relação ao material, a madeira como material de construção, né? Tem esse outro que também é estrutura de madeira. E há como bibliografia complementar, a gente utiliza aí a 6120, que trata de cargas para o cálculo de estruturas, né? A 6123, que é a carga de vento, e esses dois livros aqui, o 6 e o 7, né, do Calil aqui, ele é um dos melhores quando se trata de assunto de estrutura aí de madeira. Tá? É um dos livros aí, referência nesse assunto. Então tem esse aqui, cobertura em estrutura de madeira e dimensionamento de elementos. Esse de cobertura aqui eu tenho, ele parece uma apostila, né? Eu vou enviar para vocês esses materiais, algum desses materiais eu vou estar enviando para vocês. E esse dimensionamento ele tinha nessa biblioteca virtual da UEG. Eu não vi esse ano que voltou aí, né? Não sei se eles fizeram alguma alteração aí nessa bibliografia, na biblioteca virtual, mas se eles não mexeram nada, tem lá. E esse aqui eu vou estar até utilizando ele lá no finalzinho, na parte de ligações. Ele tem uns exemplos, dois exemplos muito bons lá. E aí é a parte que eu vou usar desse livro aqui. Mas no geral ele é muito bom esse livro aqui. Esse Josualdo aqui é uma apostila, é uma nota de aula no professor da UFO. Eu vou estar passando para vocês também. Ele é um resumo assim bem focado mesmo do que a gente precisa, né?
para desenvolver o projeto. E esse do moliterno, que ele traz também um projeto de estrutura de madeira, um pouco diferente do que a gente vai fazer, mas ele tem uma base inicial assim, muito boa, com relação aos elementos da madeira, né, das peças. Vocês estão vendo tela cheia aí? É porque eu estou com 2 monitores aqui, e aí acabou que projetou nos 2 aqui. Vocês estão vendo tela cheia ou... A gente tá vendo aquele modo apresentação, modo apresentador, na verdade. Ixi, então ficou tudo ao contrário aqui, então. Mas tem problema não, tá bom. Tá bom pra mim. Não fica pequeno, não? Deixa eu alterar aqui. É bom que a gente vê até uma prévia do próximo slide. Para mim fica até pequeno também aqui. Aí, agora sim, professor. Já ficou, né? Como que a gente vai tratar a nossa avaliação? Na AV1N1, na primeira nota, né? A gente vai fazer uma atividade escrita, né? Uma parte aí uma parte inicial do nosso projeto, né? Conforme a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente vai conhecendo algumas operações, alguns conceitos, e aí a gente faz uma prova dessa parte aí, valendo 3 pontos, um trabalho que eu vou pedir aí, uma listazinha de exercícios, 2 pontos, e a parte do projeto, valendo 5 pontos. E na segunda, que eu acho que já vai ser presencial, né? Aí é o problema que é Paulo Vitor, foi que tava falando? João Vitor. João Vitor. Aí essa prova aqui, João Vitor, aí você já vai ter que treinar e estudar para ela, viu? Aí já vai ser presencial. Então, nós vamos fazer uma outra atividade também, né? A parte aí da prática. E vamos fazer também, vocês vão estar apresentando aí uns seminários com uns temas já pré-definidos. E os outros 50% aqui de projeto. Elton, Oi? no caso do projeto, vai ser a continuação dele para N2 ou vai ser outro projeto? Não, é a continuação. A gente vai fazer, vamos iniciar, né? Aí até um certo momento eu vou falar, ó, nossa primeira parte ela vai até aqui, que é até a parte de combinações lá, de cargas, uma tabela. E aí vai ser a entrega dessa primeira parte. No E caso, aí, quando a gente retornar, tanto faz sendo presencial ou não, aí continua o projeto e aí entrega o projeto completo. tá. Então, a primeira parte é só a parte de cálculo? Não, todos têm cálculo, né? Do início ao fim. Tá. Não, sim. Ok. Professor, essa entrega, ela, como vai ser presencial, a gente vai ter que imprimir ou pode ser em PDF mesmo? Pode ser em PDF mesmo. Tá bom, obrigado. Manter aí desse jeito aí que tá tranquilo. Tem que imprimir, né? As folhas cara. Pois é. É PDF, né? Tem um professor aí da UEG que quando era presencial ele exigia que imprimisse os projetos. Né? Não, é melhor pra gente corrigir, né? Mas vamos deixar esse semestre assim, que vai ser meio a meio. Também a gente não sabe como é que vai ser essa volta, né? E vamos deixar combinado a entrega em PDF mesmo. Certinho. Tá bom? Ok, professor. Ok. Esses são os temas aí que a gente vai trabalhar, né, nos seminários, né? A apresentação, essa parte aqui só lá no segundo bimestre. Quando a gente voltar, aí a gente combina aí essas datas, né? Esses são os temas, né? Produção sustentável e o comércio de madeira. Claro, tudo relacionado à estrutura de madeira, tá? Secagem e tratamento, fundações, né, de madeira,
wood frame, pontes, forma e escoramento. Eu vi na lista hoje, antes de começar a aula aqui, que a gente tem 18 alunos. Não sei se todos vão ser frequentes aí, né? Mas dá para fazer aí 3 grupos de 6. Aí são esses temas aí. E aí vocês vão estar organizando aí depois no grupo. Quem vai ficar com quem aí? Os É grupinhos. 3 de 6 ou 6 de 3? 6 grupos de 3 alunos. Ah, tá. Ok. São 6 temas, tá? E aí vocês se organizam aí. Caso, vamos supor que tenha só 17, que às vezes um matricula e não... Eu não sei se o Ezequiel tem certeza se esses alunos aí vão estar participando mesmo, né? Os 18 aí, os 18 alunos. Professor, Oi? o projeto é individual ou o projeto também é o mesmo grupo de apresentação? Vai ser o mesmo grupo. Então esse grupo aí já tem que estar formado aí para a próxima aula. Depois vocês podem colocar a ordem dos grupos lá no WhatsApp, né? Que eu já monto a minha ficha aqui para organizar. E aí, na próxima aula, a gente já faz o sorteio, já deixa tudo definido aí, que eu vou precisar sortear os dados para cada grupo. Os dados iniciais do projeto, né? Que são diferentes para cada grupo. E aí já fica definido, né? A ordem que ficar o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 já vai ser a ordem de cada um desses temas aqui, tá? Se a gente fizer o sorteio lá, o grupo 1, 2, 3, aí já vou dar os dados do projeto, e aí essa numeração que está aqui já vai ser o tema de cada um. E a ordem de apresentação também, né? Grupo 1 já é a produção sustentável, já vai ser o primeiro grupo que vai apresentar no segundo semestre. Tá certo? Essa apresentação é quando, professor? Professor, vai ser sorteio os temas ou vai ser o grupo 1 apresenta o tema 1, o grupo 2 Isso, apresenta o grupo 1. Eu vou sortear no início, semana que vem, né, quando tiver os grupos formados, vocês vão mandar no WhatsApp lá. Aí eu vou sortear só para dar os dados mesmo e já vai servir para esses temas aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou sortear lá, aí vai ficar o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí esse grupo 1 já vai ser o primeiro a apresentar e já vai ser esse tema aqui, produção sustentável. O grupo 2 já vai ser o segundo a apresentar e vai ser aí esse tema aí, secagem e tratamento. Esse trabalho aqui do seminário... Professor, Oi? aí manda os grupos lá no coisa ou fala que... WhatsApp. Ah, tá. No WhatsApp. Vocês formam aí, depois da aula vocês já formam aí, já vê quem vai ficar com quem, e depois vocês põem lá no grupo lá e semana que vem eu faço um sorteiozinho. Tá bom? Essa Oi? apresentação do seminário, esse aí é válido para o primeiro bimestre, né? Seminário é no segundo bimestre aqui, ó. Tá. Tá lá para AV2, né? Que é o... agora que eu vi. Entendi. Seminários. Ok. E aí esse seminário aqui, valendo 2 pontos, né? Um ponto da apresentação e um ponto do trabalho escrito, né? Onde vocês vão colocar lá a introdução, desenvolvimento e a pesquisa, a parte da bibliografia lá que vocês pesquisaram. Né? Da N1 é atividade. A N1 aqui vai ser uma prova, um trabalho. Que esse trabalho é uns exercícios, né? No caso. Isso, é uma listazinha de exercícios. E a parte prática aí é do projeto, né? Certo. Volta no tema das apresentações lá, professor, rapidão. Obrigado. E aí, terminando a aula, eu já passo daqui para vocês. Já.
Com relação ao projeto, né, a gente vai tratar esses assuntos aqui, os dados da arquitetura, eu vou estar passando aí para vocês aí na próxima aula, a geometria, e depois a gente vai tratar aí com relação às cargas permanentes, carga variável, os esforços, combinações. Aí essa parte aqui, até combinações dos esforços, é que vai ser o nosso, até aqui vai ser a primeira parte de entrega. Combinações. E aí o restante, dimensionamento das terças, né, da treliça, ligações, as listas de materiais, ferragem, orçamento na segunda. Deixa eu ver se dá para... se consigo riscar aqui, peraí. Isso aqui para AV1. A primeira parte do projeto vai até combinações dos esforços. Aí. Ok? Beleza. Esses aqui são os softwares que eu preciso que vocês tenham aí no computador de vocês. Esse primeiro aqui é no site da Brasilite mesmo, só para a gente trabalhar a distribuição das telhas, tá? Vou passar as informações ainda das telhas para vocês. E o site da Brasilite, ele faz lá um cálculozinho bacana, você coloca as dimensões e algumas informações, o comprimento, tudo. E ele traz para vocês lá um resultado lá da quantidade de telhas que vocês vão precisar, os materiais, tal. E ele já ajuda, né? A gente pode fazer isso aqui também no braço, né? Mas esse site aqui, ele auxilia muito nessa parte aí. Antes a gente tinha o da Eternit, que era muito bom. Esse da Brasilite, ele é bem basicão. Agora o da Eternit, eles não desenvolveram mais. Eu acho que só na época só tinha quando tinha o Windows XP, e aí eles não atualizaram mais, aí se perdeu, né? Mas era muito bacana, era bem melhor que esse da Brasilite. Esse programa é para fazer os cálculos? Não, isso aqui não é um programa, não. Isso aqui é no próprio site mesmo, né? Você vai abrir a página lá da Brasilite, aí vai estar lá cálculo... calculadora, tá? Está escrito, acho que é calculadora lá na aba lá. E aí, depois, no desenvolvimento da aula, eu abro o site e aí a gente faz juntos daqui. Eu mostro para vocês. E aí, você coloca os dados lá e ele vai te passar a informação de quantas telhas você vai precisar. Que não é muito difícil fazer isso aí também. Só saber a área lá. Tá? Entendi. Às vezes faz na mão também, né? Sim, sim, sim. Certo. Aí o AutoCAD aqui, né, para vocês fazerem a parte do desenho, da planta baixa, só a planta baixa mesmo, e algumas informações lá da treliça, uns detalhes aí que a gente vai precisar fazer no AutoCAD. O Visual Ventos, aí esse daqui já vai calcular aí a carga de ventos, já é um softwarezinho que precisa baixar. Tá? E o F2 você já conhece, né? Deve ter usado aí nas disciplinas anteriores. A gente vai precisar também. E o Excel, né, para fazer algumas planilhas aí. Tem uma parte, tem algumas
planilhas eu tenho pronto e vou passar para vocês. E algumas vocês vão construir aí. Ô, Elton, no Oi. caso do projeto, vai ser de uma cobertura em estrutura de madeira? Isso. Eu esqueci de falar isso aí. É uma cobertura, estrutura de madeira. Aí, no caso da parte da arquitetura, é os grupos que vão, no caso, arrumar os projetos ou é o senhor que vai passar as plantas? Não, vocês que vão fazer. Mas é simples, né? Não é nada. As dimensões lá, tipo assim, 15 por 30, né? Vocês vão fazer lá, vai ser um galpão, né? A ideia de um galpão, Ah, sim. né? Aí vai ser a cobertura desse galpão. E aí no que de planta que vai precisar mesmo é dessa área e, e a treliça, né? A tesoura. Com as barras, tudinho, bonitinho, e aí vocês vão ter as dimensões, mas para auxiliar vocês mesmos, né, no projeto. É nada para fazer a parte de arquitetura do galpão, não. Só a planta baixa ali, básica mesmo. É só um retângulo e a tesoura. Ah, Certo? entendi. Entendi mais ou menos. É porque realmente eu não, acho que eu não entendo muito bem dessa parte aí, mas é uma coisa mais simples, né? Sim, bem simples. É. Porque se fosse complexo ia dar trabalho aí. Não, é porque realmente eu não. Eu já fiz uns desenhos uma vez da parte de cobertura em madeira, sabe? Uns desenhos à mão, mas isso faz muito tempo. Mas era de casa, né? Residencial, então essa parte de galpão aí eu não sei como é que é. Não, mas é bem simplesinho. Não, certo. Professor, o pessoal pediu perguntar se pode ter um grupo de 4. Aí vai ficar um de 2? Como é que é? Capaz que alguém vai faltar, né? Aí se faltar, né? Vamos supor que tenha, sei lá, 17. Aí no caso eu tinha até colocado aqui, se tivesse 17 ia ficar 3 grupos de 3 e 2 de 4, né? Então já deixa. Tá? Se faltar alguém aí. E assim a gente vai encaixando aí, né? Vamos ver com a chamada hoje, quando você fazer no final, a gente vê. Se faltar alguém, né? A gente Tá. já A redistribui. chamada tem 18, se eu não me engano. Aí só se entrar mais algum ou sair alguém. Mas pelo que eu sei, ninguém pediu desmatrícula, não. Pra desmatricular. Ah, tá. E aí, assim, daquela parte introdutória é isso mesmo, né? De como que vai ser desenvolvida é isso aqui. Se tiver nenhuma dúvida, a gente já começa aqui a falar sobre a madeira mesmo. Pode começar? Chega o Bet. Então, a madeira como um material de construção. A madeira é provavelmente o material de construção mais antigo devido à sua disponibilidade na natureza, né? E sua relativa facilidade de manuseio. A madeira apresenta uma excelente relação resistência-peso. A gente vai falar isso aqui, tem até uma tabela com relação ao comparativo, né, com os outros materiais, né, o aço, que é muito usado, e o concreto também. Então, fazendo esse comparativo entre os três aí, a madeira é o que tem uma maior relevância aí. As características favoráveis ao uso em construção, tais como facilidade de fabricação de diversos produtos industrializados e bom isolamento térmico, né? Então, você vê a madeira aí, ela está aí nos portais, na porta, até mesmo na construção, né, de alguns elementos, tipo
de concreto armado, a gente precisa da madeira, né? Inclusive é um dos temas aí, né? A forma, o escoramento, utiliza-se muito a madeira, né? E com relação à temperatura, né? A madeira ela tem um bom isolamento térmico. Então, às vezes, dependendo aí da região do Brasil, né? Lá para o sul, é mais frio, né? Então, a madeira seria mais apropriada aí. A madeira está sujeita à degradação biológica por ataque de fungos, brocas e etc. E também à ação do fogo. No caso, esse tipo de material, né, devido a esses ataques, até mesmo biológicos, né, você vê umas árvores aí no nosso dia a dia mesmo, que ela está ali toda deteriorada, né, só pela própria natureza ali mesmo, né, do ataque de fungos, né, bactérias ali. Então, para a gente utilizar essa madeira em estruturas, né, em obras, a gente precisa fazer um tratamento específico para cada um desses tipos de ataque, né? Se for biológico, aí, se for com relação à ação do fogo, a gente precisa fazer um reforço aí no tratamento para ela resistir esse tipo de ataque aí. Por ser um material natural, apresenta inúmeros defeitos, como nós e fendas, interfere em suas propriedades mecânicas. Porém, esses aspectos desfavoráveis são facilmente superados com o uso de produtos industriais de madeiras convenientemente tratados. Então, o tronco, né, de uma árvore, ele tem aquelas fendas ali, aquelas falhas que influenciam na resistência mecânica. São as propriedades mecânicas. Então, às vezes, você pode pegar uma madeira que ela não é aproveitável, né? Deve ter muitas falhas, né? Muitos nós. E aí, ela precisa ser descartada, né? Ou, em alguns casos que ela já tem, não tem muitas falhas, né? Aí sim a gente faz um tratamento específico aí, e aí supera esses déficits aí com relação à resistência. Professor, Oi. eu não sei se trata deste caso, né, na execução desses projetos de madeira, mas é uma coisa assim mais simples, né? Quando você utiliza aí a madeira como um material ali até de decoração, né? Eu já vi casos, por exemplo, da madeira não apodrecer e passar um produto. Nesse caso aí né, se tratando de uma coisa assim mais, assim, complexa, também bem esse mesmo material ou como é que ou seria outro tipo de situação, outro tipo de procedimento? Tem um. Você fala daquela de decoração que você tem assim, tipo uma falha, e aí, por exemplo, faz uma mesa, né? Uma mesa, você faz ali tipo uma mureta ali de madeira, né? Uma decoração assim mais. Tem eu já vi umas peças, umas mesas, né, que você faz assim, você tem uma falha nela e você joga ali utiliza, joga tipo uma resina, esqueci o nome dela, e aí você utiliza com aquela falha e tal, ela fica bem bonita, né? Que aí o cupim não ataca, né? Isso, aí não vai atacar e tudo. Mas nesse caso aqui, esse tratamento ela não chega a ser igual um tratamento daquela peça ali, que é mais. Ação diferente, né? Diferente, né? Os tratamentos. É. Não é para. Não seria um tratamento assim para tipo, reforçar. Se ela tiver uma falha muito. Vamos supor, sei lá, 30% ali do tronco,
Aí ela já não, a gente não faz um reforço ali. Os tratamentos que é feito ali é só para, é superficial, né? Aham. É para, né, não é igual um concreto, você faz um reforço ali, pronto. É. E se fosse, no caso, vamos supor, um pilar, né, com uma falha ali, aí não é recomendável, né? Não é recomendado, né? Né, por mais que eu coloque lá uma resina, aí você vai perder a elegância da peça, né? Ou É. colocar um outro produto ali para esconder aquela falha, já não é recomendável, tanto pela estética quanto pela resistência, né? Então são coisas mínimas ali, né? Não é muito. Até pela questão das cargas também, né? Completamente diferente, né? Tá relacionada, por causa das cargas, né? Assim, principalmente a gente pensar em um pilar, né? É. Ou numa viga mesmo. Tá? Então são coisas mínimas, né? Para esse tratamento aí, né? Bem superficial mesmo. E esse tratamento também é para evitar outros ataques, né? Se eu não for pegar um tronco de madeira e cortar ali, fazer um pilarzinho, sei lá, cilíndrico mesmo, e não tratar ele para os próximos ataques, tá? Aí o cupim entra ali e já era, né? Então, aí eu crio uma camada protetora para evitar esse tipo de ataque, né? Aí no caso já são, no caso são produtos Preventivas, né? específicos, né? Específicos. Não é aquele que a gente conhece, não. Não. Certo, certo. Eu, aí um dos temas lá do seminário vai tratar disso daí, né? Tem o creosoto, tem outros tipos de produto que é específico para esse tipo De situação, de ataque, né? certo. Aqui a gente tem a tabela comparativa, né? Esse aqui não é nem o comparativo, na verdade. Isso aqui é só as propriedades do material. Não, é esse mesmo. Esse aqui que eu estava falando anteriormente. É a madeira, né? Aí a madeira, diferente do aço, a gente sempre analisa aí algumas situações. Logo a gente vai estar vendo aqui. A madeira como tração, como compressão. Aí quando se fala em tração e compressão em madeira, a gente tem ele por não ser um material homogêneo, né? E ele não ser, na verdade, isotrópico, né? Não ser isotrópico, ele modifica, né, algumas características aí. Então, em relação à tração, compressão. Agora a gente vai chegar nisso aí. Mas aqui tá, assim, esse comparativo, por exemplo, aqui a madeira em relação à tração e o aço à tração. Então a gente tem aqui a massa específica, né, que tá mostrando aqui essa letrinha grega aqui, o Rho, né? A massa específica da madeira em relação à tração varia de 0,5 a 1,2, né? E o aço de 7,85. A resistência característica, a madeira de 30 a 110, a tração, né? E o aço 250. E essa relação aqui, a relação entre essas duas aqui, né? A resistência característica dividida pela densidade, pela massa específica. Varia aí de 60 a 90, né? Sempre tem essa variação aqui, porque a gente tem vários tipos de madeira aí, né? Então, dependendo de qual madeira que eu vou pegar, vai estar entre um ou outro aí. Diferente do aço, que já é mais único, né? Então aqui mostra, né, ó, tanto que, por exemplo, a resistência característica, a gente tem madeira que chega até 110, né? Bem melhor aí, ó, comparando com concreto, a compressão. Aqui, ó, madeira compressão
e, e o concreto a compressão. Então a gente tem madeiras aqui bem melhor que o concreto, né? Pegar uma madeira de 50 a 60. Não sei se tem a ver, professor, mas nas pinas de concreto, sempre foi dito para os professores que, né, no caso do concreto, ele não existe atração, né? Aí, no caso, vem a combinação do concreto com o aço, né? Nesse caso aí, tem a madeira a tração e a compressão, né? Nas duas situações, né? Sim, eu tô olhando aqui os dois aqui. Esse concreto aqui, só a A compressão. compressão, né? Por isso a vantagem, né? Oi? Por isso a vantagem, né? Porque tem, no caso da madeira, tem nas duas situações, né? Isso. É, se eu comparar esses dois aqui, né? Aqui, ó. Certo. Esse com esse aqui. E aqui é só o concreto, né? Sem ser concreto armado, não, né? Só o concreto mesmo lá na. Você faz um corpo de prova lá e faz a compressão, né? Tanto da madeira quanto do concreto a compressão. Então a gente tem aqui a resistência variando de 30 a 60 e esse aqui a 40, a média, né? Depende Então, do material, né? isso, aí dependendo aqui da madeira, de uma madeira específica aí, né? Tem umas madeira bem resistente que chegam a 60, né? E aí é bem melhor que o concreto. Então, se eu fizer um pilar aí de concreto e um de madeira, pode ser que esse pilar de madeira seja bem melhor e resista a uma carga bem maior, né? E, da mesma forma aqui, ó, com relação a essa massa específica, né? Ela é bem mais leve, né? Então é só um comparativo aí, né? O aço aí ela pode chegar até ser a metade da resistência do aço, né? A tração, né? E no geral ela é bem mais leve, né? Bem mais fácil de ser trabalhada. Certo. Então são as vantagens aí de uma peça de madeira. Aqui algumas classificações da madeira, né? Elas podem ser madeiras duras ou macias. Então, as duras são provenientes de árvores frondosas, dicotiledôneas, aquelas que têm. Se pegar uma semente ali, ela divide em duas partes, né? Duas cotilédones, que chama, da classe Angiosperma, com folhas achatadas e largas. Angiospermas são que possuem a semente com fruto, né? E a gimnosperma é a que não tem o fruto em volta da semente. Essas árvores, ela tem um crescimento lento, e aí tem alguns exemplos aqui, né? A peroba, o ipê, aroeira, carvalho, e etc. Então, as madeiras duras de melhor qualidade são também chamadas de madeira de lei. Madeira de lei, esse nome que vem lá da época lá de Dom Pedro, na época da exploração aí do pau-brasil, né? Para evitar aí de explorar aí sem limites, né? Aí criaram aí uma lei para ter um controle dessa madeira aí, né? E aí criaram, aí por isso são chamadas aí popularmente de madeira de lei. As madeiras macias são provenientes em geral das árvores coníferas da classe de Gimnosperma, que eu falei aí da semente, né, que não tem o fruto, com folhas em forma de agulha ou escamas e sementes agrupadas em forma de cones, né, que são o caso aí dos pinheiros, né. Então você vê aquelas sementes lá, parece um conezinho, né. Então aí tem vários tipos de pinheiro, pinheirinho. A gente encontra mais no sul, né, do Brasil, esse tipo de árvore.
As árvores frondosas perdem geralmente suas folhas no outono. Isso aqui é só uma curiosidade aí para das características desse tipo de árvore. Enquanto as coníferas mantêm suas folhas verdes todo ano. Isso aqui é só uma forma de identificar e diferenciar uma da outra. Essa categoria distingue-se pela estrutura dos troncos e não propriamente pela resistência. Não quer dizer que nem sempre essas madeiras macias têm uma resistência menor. Não significa isso, que a madeira macia, todas elas têm uma resistência menor que as duras. Então, existem, claro que a maioria das duras, elas têm uma resistência maior que a macia, mas existe casos de macia ser mais resistente que as duras. Com relação ao crescimento, estrutura e crescimento da madeira, elas são do tipo exógenas, ou seja, elas iniciam do centro ali, do miolo, e aí ela vai criando camadas, o crescimento do tronco, que estou falando aqui. E aí ela vai criando camadas e vai aumentando aí a sua seção transversal, Então são do tipo exógenas. Cresce pela adição de camadas externas sobre a casca. E aqui eu coloquei alguns elementos que compõem aí o tronco. A casca é a proteção externa da árvore, formada por uma camada externa morta, de espessura variável, com a idade e as espécies. E uma fina camada interna de tecido vivo e macio, que conduz o alimento preparando das folhas para as partes em crescimento. E aí a gente tem o alburno, ou branco, que são camadas formadas por células vivas que conduzem a seiva das árvores para as folhas. Tem espessura variável conforme a espécie, geralmente de 3 a 5 centímetros. O cerne, ou duramen, com crescimento, as células vivas do alburno tornam-se inativas. Elas vão morrendo, o alburno, ela cria-se essa camada inicial, é nova, que é o alburno, esse branco, e aí com o tempo ela vai morrendo essas células e vai se transformando aí em um cerne, que é a parte mais escura. Então aqui tem um desenho aqui, a medula, que é o tecido macio aqui do centro, onde inicia-se o crescimento da madeira. E aí depois a gente tem aqui a parte branca, o alburno. E aí conforme ela vai morrendo, vai criando essa parte escura aqui, esses anéis aqui. E esses anéis aí é que vai dando a idade da árvore, Então se eu contar aqui, por exemplo, esse tronco aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Essa árvore aqui, ela vai, cada ano, ela vai criando, vai morrendo e vai criando essa parte, esses anéis aqui. E aqui nós temos aqui os raios medulares também, essa parte aqui, chamada de raios, a casca. Esse câmbio liber é uma fronteira aqui entre o alburno e cerne, E aí tem outros, vários elementos aí, mas a gente não entra muito nesse detalhe, não. Aqui está mostrando aqui só uma seção transversal e tangencial, como que são esses elementos. Olhando aí microscopicamente, as cavidades, as resinas que tem, as fibras, E aqui olhando aqui ela tangencial, a gente vai ter essas fibras laterais, aqui os raios,
E aqui seria uma célula mesmo, aqui uma visão aí da seção transversal, né, tá aqui embaixo, aqui ampliada, típica de madeira, né? Aí o tipo A são madeiras coníferas e o tipo B são as frondosas, né? Então, você vê aí que as fibras aqui ó, são mais abertas, né, nas coníferas, e nas frondosas elas são mais fechadas, né? Então, por aí se tem aí que as frondosas, por aí são duras, né? Então, a maioria são mais resistentes por isso, devido a essas fibras aí. E com relação às propriedades, né? Propriedade física da madeira, né? Então, igual eu tava falando, né? A madeira diferente lá, se eu pegar um elemento lá, uma amostra do aço, né, ela não vai ter essas fibras radiais, né, longitudinais, tangenciais, igual a madeira, né? Então, a madeira ela apresenta três direções, né? São as longitudinais, né? Se eu pegar aqui nesse sentido, nós temos as tangenciais, que é tangente aos raios, esses raios circulares, e as radiais, né? Em relação ao raio aqui, aqueles raios que saem aqui do centro da medula para a casca. Professor, Oi? no caso das madeiras que são preparadas, né, no caso madeiras industrializadas, né, para poder utilizar nas construções, eles buscam promover uma anisotropia do material ou não tem nada a ver? Não tem como tratar isso aí, não. Tem como fazer dessa forma, não, hein? Não, porque se eu pegar, por exemplo, essa peça daqui, né, e colocar ela como viga, né, como a madeira, pegar uma viga, um tronco, sei lá, de 5 metros, né, e colocar ela como viga, colocar lá uma carga em cima dela, essa carga ela está sendo aplicada aqui de forma radial, né? Tá aplicada aqui como se fosse essa setinha aqui, né? Vamos colocar ela. Radial. Então eu não tenho como colocar ela longitudinal, né? Não tem tratamento, porque a peça ela é daquela forma, né? Não tem como eu escolher construir um tronco considerando ela longitudinal para colocar lá na viga, né? Então a gente só precisa entender que ela tem essas fraquezas, né? Se eu vou utilizar ela como viga, ela vai ter uma resistência menor se eu colocar ela como um pilar e colocar uma carga em cima dela. Aí ela vai ter uma resistência bem maior. Então ela tem essas diferenças. Ah, entendi. Entendeu? Se eu utilizar ela como viga, eu tenho uma resistência. Se eu utilizar ela como pilar, ela tem outra resistência. Não sei se Essa tem a ver, professor. No caso, por exemplo, tem muita associação com as treliças, né? No caso desses projetos, né? Sim. De precisamente treliça, né? Se eu não me engano, treliças eram aquelas barras que não considerava a resistência ao cisalhamento, não é? Não considerava os esforços normais, nos nós, um negócio assim, não é, professor? Sim. Aí nesse caso, assim, por isso que acaba até utilizando a madeira por conta disso, né? Aham. Isso aí. Aí aqui tá só explicando o que é anisotrópico, né? Aí, com relação a... Essa é uma característica física, né? E aí tá que entra essas propriedades, a dureza, a resistência mecânica, a refração da luz, são alguns exemplos aí. Então, como foi discutido agora, vai depender aí da direção, né? Da posição que a gente vai trabalhar.
E aí algumas propriedades aí que a gente discute aí, que é importante, é a umidade. A umidade da madeira tem grande importância sobre as suas propriedades. O grau de umidade é o peso de água contida na madeira, expresso como a porcentagem do peso da madeira seca em estufa, até a estabilização do peso. Então, essa umidade ela não pode ser em zero, também não pode ser muito saturado, né? Então, ela existe um padrão. E esse padrão aí ela é de 12%. O ideal, né? E para chegar nesse ideal de umidade, geralmente tem que ser indústrias, né? Que fazem a secagem em estufa. Então, quem for tratar aí desse assunto, estou falando aqui do superficial, mas é um dos temas lá que vai ser discutido lá, né? Que é a secagem e tratamento. Então, a pessoa que assumir esse assunto vai falar aí mais sobre isso daqui. Alguém ia falar aí? De acordo com a umidade, muda as características, a resistência da madeira. Sim, exatamente, né? Então, eu não posso ter nem muito abaixo de 12% e nem muito acima, por causa que vai influenciar na minha resistência. Por exemplo, a umidade e a madeira não combinam, né? Então, se eu tiver uma madeira com um índice muito alto de água dentro dela, ela fica bem mais fácil para apodrecer, né? Então, por isso que eu tenho ali o ideal, e esse ideal encontrado é de 12%. Então, assim, no caso assim, da questão da execução, por exemplo, desse tipo de obra, né, no caso, tem que ter ali um controle da umidade desses materiais, por exemplo, né? Depois, para manter isso, né, alguma situação específica, né? Sim, sim, esse daqui tem que ter esse controle, né? Então, a própria indústria já fornece esses materiais já com esse ideal, né? Sem sofrer alterações, vamos dizer assim, né? Oi? Sem sofrer alterações Aham, na situação. sofreu alteração. Entendi. E já faz esse tratamento na indústria, né? Na indústria, né? Entendi. Certo. Aí tem aqui, no caso, para fazer uma análise, né, de umidade, a gente pega lá uma peça lá com um peso inicial da madeira, né? Peso inicial dela. E depois ela processo lá de industrialização da secagem, que seria o final, né? Então, o inicial, o final, e aí eu multiplico por 100, aí eu vou ter essa porcentagem, tá? Isso aqui a gente vai fazer um cálculozinho desse daqui, para frente. Então, a quantidade de água das madeiras verdes ou recém-cortadas varia muito com as espécies e com a estação do ano. A faixa de variação da umidade das madeiras verdes tem como limite aproximado 30% para as madeiras mais resistentes e 130% para as madeiras mais macias. Então, essa é a variação aí da umidade. A umidade está presente na madeira de duas formas. Água no interior da cavidade das células ocas, né, que são as fibras, e água absorvida nas paredes das fibras. São as duas formas que elas acumulam água. E essa umidade também está relacionada à retração, né? As madeiras sofrem retração ou inchamento, uma variação da umidade entre 0% e o ponto de saturação das fibras 30%, sendo a variação dimensional aproximadamente linear.
fenômeno é mais importante na direção tangencial, reduz para a redução da umidade de 30% a 0%. A retração tangencial varia de 5 a 10% da dimensão verde, conforme as espécies, né? E a retração na direção radial é cerca da metade da direção tangencial. Vou só mostrar aqui esse desenho aqui, fica bem mais tranquilo aqui, né? Então, a gente vê aqui o longitudinal aqui, ela tem uma retração bem baixa, né, de 0,1 a 0,4, enquanto que a radial de 3 a 6 e a tangencial de 7 a 14. Então, conforme a gente vê isso daí, né, a retração longitudinal ela é bem menor, né? Seria se eu pegar essa peça aqui e do jeito que está aqui, né? Então ele está falando que nesse sentido aqui a retração ela é bem menor, né? E nesse sentido tangencial ela é bem maior. Com relação ao coeficiente de dilatação, o coeficiente de dilatação linear das madeiras também, né? Então, em todas essas situações aqui, a gente tem que estar analisando essas 3 direções. Então, basicamente, o que está sendo mostrado aqui nesses slides, depois vocês olhem esses dados, é isso aí. Em qual situação ela vai dilatar mais, dilatar menos, em qual ela vai ter maior retração, menor retração. E o outro ponto aí, né, já foi comentado, em relação à deterioração da madeira, né? Então, a gente já falou aí que ela pode sofrer ataques biológicos, né, e a ação do fogo. E aqui alguns ataques biológicos podem ser sofridos aí pelos fungos, cupins, moluscos, crustáceos. É uma peça dentro de um rio, né? Então, são alguns exemplos. E aí eu queria ver aqui, deixa eu ver se está aqui, a vulnerabilidade, o ataque depende da camada do tronco, espécie. Essa parte aqui só mais em relação aos ataques. Queria ver outra coisa aqui. Esse aqui é bacana. Por ser combustível, a madeira é frequentemente considerada um material de pequena resistência ao fogo. Mas, ao contrário, as estruturas de madeira, quando adequadamente projetadas e construídas, apresentam um ótimo desempenho sobre a ação do fogo. As peças robustas de madeira possuem excelente resistência ao fogo, pois se oxidam lentamente devido à baixa condutividade de calor, guardando um núcleo de material íntegro, com propriedades mecânicas inalteradas, por longo período de tempo. Já as peças esbeltas, né, mais finas de madeira, e as peças metálicas das ligações requerem proteção contra a ação de fogo. Então, se for uma peça bem robusta, né, ela tem uma resistência ao fogo, né, bem maior, né? Enquanto que se for uma peça mais esbelta, mais fininha, e aí sim a gente vai precisar de um tratamento melhor para resistir a esse ataque ao fogo, né? E aí também tem as ligações que são metálicas, né? Então também precisa de um tratamento, né? Por meio de tratamento químico, pode-se aumentar a resistência da madeira aos ataques, né, de agente biológico e fogo. Este tratamento, em geral, consiste em impregnar a madeira com um preservativo químico, que é o creosoto, é um dos, né?
e retardadores de fogo. A escolha da espécie de madeira, a aplicação de tratamento químico adequado e a adoção de detalhes construtivos que forneçam as condições ambientais resultam em estruturas de madeira de grande durabilidade. Então, assim, como qualquer outro material, né, se ela tiver um tratamento preventivo, ela vai ter uma durabilidade para a vida inteira, né? Assim como o concreto, o aço. Então, quanto a isso aí, a madeira ela não perde não perde para esses materiais aí, não. A gente tem casas aí de madeira que dura a vida inteira, né? Eu tenho isso aqui como exemplo também, a casa dos meus avós lá, são lá de Belém, né? Lá em Belém, eles utilizam muito a madeira, né? Por ter uma abundância maior, então tem muita casa construída de madeira lá. E a casa da minha avó sem manutenção nenhuma, que está meio abandonado lá. Desde quando eu nasci, é a mesma casa lá, nunca teve preparo nenhum e está lá até hoje. Quase caindo, já tem mais de 50 anos, mas sem nenhum, igual eu falo, sem tratamento, né? Sem tratamento preventivo, né? Imagina se tivesse, então estava perfeita, né? Então isso aí demonstra que a madeira ela é bastante eficaz aí. E aí dessa parte aí das propriedades físicas, é isso aí. Deixa eu ver aqui. E aí na próxima aula, eu vou pegar agora esse tempo, e aí eu já vou passar os materiais para vocês agora no WhatsApp, passar aquela apostila lá do Gesualdo, que eu vou precisar. E aí vocês já vão preparando o notebook de vocês, com relação a esse programa, baixar o Visual Ventos. Vou mandar esse material aqui para vocês. E aí, na próxima aula eu passo os dados, né? Vocês vão montar os grupos, aí eu passo os dados. E aí a gente eu vou falar sobre as propriedades mecânicas da madeira. E na terceira aula, a gente já começa a utilizar aí, vai começar mesmo o projeto em si, e aí a gente começa a utilizar aí o AutoCAD e os outros programinhas aí, tá? Excel. Professor, Será que o Igor não tem mais nenhuma dúvida, não? Fala, Igor. É uma boa, as dúvidas dele é boa. não, professor, é o seguinte, o programa que é para baixar é só esse, o Visual Ventos, né? O F2 você já deve ter, né? Todo mundo tem. Isso aí porque já usou na disciplina anterior. Então, o que vai baixar é só esse mesmo, só o Visual Ventos. Certo, aí esse programa... Ele é bem levinho, ele é bem rapidinho, vocês instalam, vocês baixam. Põe lá no Google, lá, Visual Ventos. Primeiro que aparecer, vocês baixam. É educacional igual o F2, né? Sim, sim. Ah, certo. Ele é livre. Ok, professor. Tá bom? Levezinho, bem prático. E a gente vai... ele é bem bacaninha para a gente precisa. A gente vai aprender assim, a calcular manual. Vou dar uma ideia de como que seria. A gente vai passar por esse processo, que até a norma 7190 ela explica essas etapas aí passo a passo. E aí a gente vai pegar essa etapa que está lá na norma e vai colocando no programa. A gente vai pegar esses dados da norma, vai colocando, vocês vão ver assim, é bem bacana. E aí eu gosto de usar esses programinhas aí que auxiliam muito. Na verdade, a gente aprende isso aqui tudo
E acaba que no final a gente usa um programa, né? Professor, para utilizar esse programa, já tem que ter as plantas, Já tem que ter o quê? a planta do projeto, a parte lá da arquitetura. Assim, precisa das dimensões, né? Vou precisar aqui da largura, comprimento e a altura do galpão. Essas informações a gente coloca lá. E aí depois a gente vai precisar eu vou dar, na aula que vem, eu vou dar algumas informações. Tipo, aonde vai ser esse galpão? O galpão vai ser lá no... como é que chama? Daia, lá em Anápolis, né? Então, esse galpão vai ser construído lá no Daia. E aí, com relação à região, a gente precisa saber a carga de vento que vai atuar nele. E a gente, isso aí o programinha já tem lá, a gente também, na norma, já tem também a gente chama de isopleta, com essas informações da carga de vento. Então, a norma já tem. Então, a gente vai pegar esses dados e colocar lá no programa. Então, a gente vai ter uns passo a passo que tem na norma, e aí a gente pega essas informações e vai colocando no programa. Não é só as dimensões, não. Qual o grau de atividade da região. Até pelo local que o senhor falar, já delimita as dimensões também. É um local que é muito populoso, ou não, é um campo aberto, se ele tem uma cota muito elevada ou não. Então, isso a gente vai vendo na norma, né? E só pela região que eu já dei, a gente já vai... Nós como engenheiros, assim, a gente já tem que analisar isso aí. Né? A norma ela vai te falar, não, lá em Anápolis é tal região, usa a classe 2. Ela não vai falar isso, né? A gente que tem que analisar. Certo. Tá certo? Então, tipo assim, questão de dimensões, né, em relação ao projeto, assim, a área ali, né, o retângulo ali e a altura, né, caso do galpão, assim, caso assim, né. Certo. Tá bom? Ok. Então, beleza. Aí eu vou deixar aí vocês montar o grupo aí e a gente começa... Aí vai melhorar mais essas dúvidas suas aí com relação... Nossa, aqui que vai andando, ela vai entendendo melhor, né. Isso. Porque, por exemplo, eu tô realmente acostumado assim, as outras disciplinas, a gente faz o arquitetônico, faz ali às vezes de um prédio, uma casa, né, a gente tem assim, já está, vamos dizer assim, acostumado, né. Agora, nessa situação aí de um caso do galpão, realmente eu não tenho noção nenhuma mesmo. Mas fundamento. Mas quando você vai construir um prédio também, você analisa isso tudo, né? Tem a região, se eu construir um prédio aqui em Goiânia, a gente tem uma classe de agressividade, né? Se eu construir um prédio lá no Rio de Janeiro, tem maresia e tudo, tem outra classe de agressividade, não tem? Sim, sim. Eu falo em relação à questão dos desenhos mesmo. Assim, não, com relação ao desenho é coisa mínima, você vai ver. A gente não vai construir um prédio, nem uma casa, a gente vai construir só um telhado que... Eu acho que é a mesma forma que vocês fazem lá em estrutura metálica, é o que a gente faz aqui, né? Praticamente a mesma coisa. Vocês já fizeram metálica, como estão fazendo agora também? Agora é aço 1, né? Agora é aço 1. Aí depois tem aço 2, que aí é projetos, estruturas metálicas, né? No próximo semestre. No caso seria aço 2, né? Vem aço 1, né? Ah, tá. É mais teoria agora. Eu imagino que sim. Você tá muito ansioso, Igor. Espera acontecer. Verdade. Beleza, gente. Deixa eu fazer a chamada aqui. As nossas aulas também de madeira é um pouco curta. Tem alguns momentos assim que eu preciso, principalmente no segundo lá, que entra nas partes mais profundas de dimensão mesmo. Talvez a gente exceda mais o tempo, mas
qual que seria a ideia no caso presencial? Eu passar as informações para vocês, né, quando fosse presencial, e aí a gente construir junto lá, né, fazendo Na sala de aula, né? isso, vocês com o computador lá e tal, colocando no F2, né, dá esse tempo para vocês, né? Por exemplo, se fosse 4 horas de aula, daria lá 1h30 e mais 1h30 deixaria ali para você estar desenvolvendo na sala de aula, né? Tirando as dúvidas, montando lá no F2, aí depois aplicando esse programinha do Visual Ventos, e seriam essas etapas assim, né? Certo. Deixar o tempo para vocês estar tirando as dúvidas aí, conforme vai surgindo. Ok. E aí, Pedro? O Igor ia perguntar até, né? Como é que é, professor? O Igor, na presencial, quando for presencial, O professor, Não. a aula agora tem. As dúvidas tem que ser no final, é. Final é que é 11 horas. aí, Igor, o povo tá pegando seu pé aí. Vamos ver como vai ser o andamento, né? Às vezes não vai pegar muito meu pé no ano que vem, não, né? Vamos ver. Foi uma ameaça, viu, Pedro? Tá bom. Tô tentando uma transferência, se der certo, às vezes eu nem volto. Não, Igor. Não, Faz não, ué. Tá vendo, Pedro? Você tá pegando o pé do cara que Claro, moço. Você vai, É só perguntar no final. você vai transferir para onde? Então, assim, eu vou participar, sai o edital, né? Eu vou tentar concorrer, né? Se der certo, eu Pois não é. vou lá na... Acho que é transferência de matéria que ele tá falando, Pedro. Não, é de curso mesmo, que eu tô... Curso mesmo? Ah, abriu aqueles do IFG, né? Teve o de mobilidade, que eu coloquei 2 matérias, mas saiu outro edital agora de transferência externa. Ah, Pois eu é, você quer ir para onde? Você quer para qual universidade? Ou vai trocar o curso? Eu vou tentar o IFG aqui de Aparecida, aqui do lado de casa. Depois você viu lá. Ah, eu Só moro de aqui em resumo. Aparecida também, cara. Pois é, aqui do lado de casa. Fazendo estágio aqui do lado de casa e né, estudar perto de casa, pego um ônibus aqui e vou para lá. Não, mas espera terminar essa disciplina primeiro. Então, eu não sei Já como tá é que no vai 12º ser, período, moço. Termina aqui com nós. Não. porque assim, lá o calendário lá tá diferente da UEG, né? Às vezes dá tempo de terminar, eu não cheguei a conferir o calendário ainda, né? Mas, tipo assim, eles começaram o 2022/1 em outubro. Não, 2021/2 em outubro. Aí você já tá no 8º período, agora que você vai transferir, cara? Aí eu acho que compensa demais, porque na voltar presencial, nem sei o que eu vou fazer para poder ir para Anápolis. Eu faço estágio na parte da manhã e eu não consigo pegar o ônibus para poder ir para a UEG. Ah, tá. Vamos ver, assim, tem que dar certo, tem que conseguir passar, né? Porque são só 5 vagas, né? Então, vamos ver, né? Consegue sim. Consegue. Eu vi lá que parece que o critério é pro médio geral, né? O primeiro é a média global e depois a análise curricular, que aí cada matéria que eles aproveitarem, né? Que eu já cursei, aí vale 10 pontos. Como é que você tá? As notas, tá boa? A minha média global tá 7,31. Acho que se eu passar nessa primeira parte, eu acho que na outra, eu acho que eu, tipo assim, acho que vai de lavada, porque já fez muita matéria, né? Tem que aproveitar, né? Tem muita matéria assim que às vezes não sei como é que é a ementa, né? Mas pelo menos é o mesmo nome, né? Tipo, estruturas metálicas, tem estruturas metálicas. Na verdade, mas não, a gente tem mais matéria compara o conteúdo mesmo, não é só o nome. é a ementa, né? É. Mas eu acredito que não seja muito diferente, não. E a ementa da UEG ela é muito completaça, né, cara? Acho Tem. que Só na UEG é concreto 1, 2 e 3. As outras faculdades é 1 e 2, né? Isso aí, quanto a isso aí, você não vai ter problema nenhum. Vai aproveitar muita coisa. É. Deixa eu fazer a chamada aqui, senão o sistema cai. Eric. Presente. Eric Gabriel. Presente. Esther. Presente. Ezequiel. Presente. Guilherme.
Presente, professor. Hudson, Presente. Igor, Presente. João Lucas, Presença. João Vitor, Presente, professor. Lucas, cadê o Ele Lucas? estava na aula, professor. Tá? O Lucas estava na aula. Luiz Henrique, Presente. Matheus, Presente. Natália Gonçalves, Natália de Oliveira, Presente. cadê? Eu. Presente. Natália de Oliveira presente. E a Gonçalves? Ah, tá aparecendo o nome aqui, Natália Oliveira? Não, eu sou a Oliveira. Natália Oliveira? Ah, e a Gonçalves? Então tá, né? Mas você sabe se a Natália tá frequentando, Ezequiel? Qual Natália? A Oliveira? A Gonçalves? Gonçalves. Eu acho que tava, professor. Ela tá, acho que ela só faltou hoje. Ah, tá. Não, só pra gente ver já a questão do grupo, que a gente já tá vendo aqui. Né? O Pedro Victor. Presente. Pedro Vitor. Presente, professor. Tátila. Presente. E Vitor Cavalcante. Presente. Então deve estar completa aí, né? Essa Natália faltou hoje, mas tá frequentando aí, né? Normal. Então o grupo Professor, vai e esse ficar... limite de crédito aí no Santander? Oi? Aumentou o limite agora para comprar uma TV nova aí. Gastar dinheiro aí. Então falou, pessoal. Valeu. Falou, professor. Boa noite. Professor, só uma dúvida. Pra semana que vem ficou alguma coisa? Só preciso do nome dos grupos lá. Só isso. Tá, então semana que vem só o nome dos grupos. Obrigado. Até mais. Tá. Tchau. Aí eu vou estar enviando os materiais para vocês. Igor, é a última chance sua aí, cara. Se tiver alguma Beleza. dúvida aí, ó. Professor, eu dei uma saidinha. Por hoje já. Fala, Igor. Eu dei uma Hoje saidinha, encerrou. perdi a chamada. Mas eu tava no meio da aula. Eu avisei já, tá avisando. Mas considerou pra você, Lucas. Falou, a gente falou bom que você demais. tava. Não deu falta, não. Tá. Valeu, então. Obrigado. Igor, Opa. quer perguntar uma coisa? Não, hoje já deu, já. E jantar ainda. Valeu, galera. Boa noite. pra Até vocês. mais, professor. Falou, professor. Boa noite.